Vamos lá. Os mensageiros do Cristo, eles presidem a redação dos textos definitivos do Evangelho, com vistas ao futuro. Não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados, eles trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor, que a posteridade muitas vezes não pode ou não quis compreender. Então se inscreva aqui em nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. A redação dos textos definitivos entre os anos 60 e os 80 da era cristã, aparecem os primeiros escritos evangélicos de Marcos, que são considerados os mais antigos. No final do século I, entre os anos 80 e 98, surge o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, que este foi possivelmente escrito em hebraico, atualmente totalmente perdido. E finalmente, entre os anos 98 e 110, aparece em Éfeso o Evangelho de João. Ao lado desses evangelhos únicos reconhecidos pela Igreja Católica, grande número de outros vinha à luz, que são aqueles considerados evangelhos apócrifos. Por que razão esses numerosos documentos declarados apócrifos e rejeitados? Muito provavelmente porque havia constituído um embaraço aos que nos séculos I e II eles imprimiram ao cristianismo uma direção que o devia afastar cada vez mais de suas formas primitivas. O ambiente histórico em que o Evangelho surgiu é o do judaísmo, formado e alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento, condicionado pelos acontecimentos históricos, pelas instituições na quais se encontrou inserido e pelas correntes religiosas que o especificaram. A palavra evangelho, do grego euangelion, quer dizer boa notícia ou boa nova, por extensão. E o sentido mais antigo da palavra, ele está relacionado a uma gorjeta que era dada aos que traziam boas notícias. Nas cidades gregas, empregava-se o vocábulo evangelho quando ecoava a notícia de uma vitória militar ou o nascimento do filho de um rei ou imperador. E uniam-se à notícia cânticos e cerimônias festivas, dando-se uma conotação de alegria. O Evangelho Boa Nova, que é o cerne doutrinário do cristianismo, ele contém aspectos da biografia terrena de Jesus e os seus principais ensinamentos de caráter moral, coligidos segundo informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João, discípulos direto e de contato pessoal com o Mestre, escreveram respectivamente em hebraico e em grego. E Marcos e Lucas redigiram seus textos em grego. O primeiro transmitido reminiscências de Pedro,
o segundo investigando e recolhendo informações por via indireta. Harmonizavam-se os 4 textos num todo orgânico, composto sem acomodações, sob inspiração mediúnica, cujo influxo ele não derrogou a liberdade volitiva e os pensadores psíquicos. Mateus, menosprezado funcionário, ele atende ao aceno do novo chefe, e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana. Embora em nível do reino dos céus, Marcos, atemorizado quando jovem com a intensidade da tarefa, ele sublima depois, vendo em Jesus, o servo incansável, paradigma da fraternidade e serviço divino. Lucas, mais intelectualizado, apresenta Jesus como entidade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão, porém subtraída ao pecado pela redenção no Pai Criador. João, mais espiritualizado, portanto, mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o Verbo mesmo de Deus, não apenas o rei, o servo, o homem, sinopse da biografia terrena. Os evangelhos são narrativas cuidadosamente escritas sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Não podemos jamais esquecer que os textos existentes lá no Novo Testamento retratam, além dos ensinamentos do Cristo, a pregação e a vida dos apóstolos e discípulos diretos. Dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, os quais não constam do Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outros versículos, segundo interpretação própria. Os evangelistas Mateus e João foram apóstolos de Jesus. Lucas e Marcos, eles não conviveram com ele. Os escritos evangélicos, também chamados de escrituras gregas, foram divididos em canônicos, textos que fazem parte do Novo Testamento, e apócrifos, palavra que significa coisa escondida, oculta. Os apócrifos, ou deuterocanônicos, definidos lá no Concílio de Nicéia, são manuscritos redigidos pelos discípulos de Jesus e que não foram, nem são reconhecidos pela Igreja Católica, sob a alegação de que a veracidade dos mesmos ela não poderia ser comprovada. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de sinópticos, porque apresentam entre si muitas semelhanças, podendo ser dispostos em colunas paralelas e abarcados com um só olhar. Quanto ao quarto evangelho, o de João, ele permanece único,
pois ele se distingue significativamente dos demais em conteúdo, estilo e forma. E a hipótese mais aceita para justificar essas similaridades existentes nos evangelhos sinóticos é denominada teoria das duas fontes. Nessa teoria, Marcos teria utilizado uma fonte, possivelmente originária de Pedro, a qual serviria de subsídios para os relatos de Mateus e Lucas. A outra fonte utilizada por esses dois evangelistas, ela é totalmente desconhecida e se chama fonte Q, inicial da palavra alemã Quelle, que é igual a fonte. Os textos evangélicos, eles sofreram ao longo dos tempos 3 grandes modificações. No texto original escrito pelos evangelistas, durante a elaboração da Vulgata e na redação final, que é a que nós temos atualmente. Por essas fases ocorreram influências em variados sentidos, levando a relações literárias de semelhança ou de diferença que são observadas entre os evangelhos no seu estado atual. Assim, pode-se perceber que a redação de Marcos ela deve ter sofrido uma influência do documento fonte de Mateus. Daí verifica-se as semelhanças onde é dependente, onde por sua vez deve ter influenciado a última redação do primeiro evangelho. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, eles mencionam os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus mais de 90 vezes, o que é bastante significativo. E o Evangelho de João, ele desenvolve a ideia da crença nas suas 99 citações, o que também nos fornece material para uma grande reflexão. Essa é uma curiosidade daquilo que a gente costuma ler e muitas vezes a gente não tem esse conhecimento de onde surgiu os evangelhos. É uma curiosidade e elas ficam assim para nós entendermos um pouco mais de onde surgiu, como veio. Eu quis passar isso para vocês. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.